Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. No último domingo, nós tivemos a oportunidade de pregar aqui na carta de Paulo aos Efésios, e domingo passado nós falamos a respeito do nosso chamado pessoal nosso, para que nós possamos edificar a igreja, para que nós possamos nos integrar à igreja de tal maneira que nós usemos os nossos dons, os nossos talentos, para que a igreja de Cristo seja edificada através de nós. Eu até usei uma ilustração, a de um quebra-cabeças, aonde quando está chegando no final, na hora de montar o quebra-cabeças, falta uma pecinha. Está faltando alguma coisa. E enquanto aquela pecinha não for encontrada, não for colocada ali, o quadro não fica completo. Assim somos nós. A síntese do sermão de domingo passado foi exatamente essa. O cristão é a igreja de Cristo. Igreja é gente. E você é gente. Então você está integrado na igreja, e na igreja de Cristo, no edifício de Deus, que de acordo com a palavra, o edifício de Deus que somos nós, na igreja de Deus não há lugar para pedras soltas, não há lugar para que nós estejamos soltos, querendo desenvolver o cristianismo do nosso jeitinho, sem estar integrados na igreja. Nossos dons, os nossos talentos precisam estar à disposição do reino. Foi para isso que nós fomos chamados, né? Para o serviço do Senhor. E aí nós concluímos a mensagem falando que a igreja de Cristo somente será edificada e ela somente crescerá se houver compromisso de seus membros. Você consegue entender isso? Se nós, como igreja de Cristo, como membros do corpo de Cristo, como membros da 4ª igreja presbiteriana de Taguatinga, não nos integrarmos, não nos colocarmos à disposição do serviço da igreja, nós não vamos crescer como igreja. E é por isso que então o nosso compromisso é uns com os outros. E assim, em primeiro lugar, nós temos compromisso com Deus. Compromisso com Deus, compromissados com Deus. Isso me faz que eu tenha que ter vida de oração, que eu tenha que ser obediente à palavra do Senhor, que eu tenha que ter vida de santidade, que eu tenha que ter zelo pelo bom nome do Evangelho, que eu tenha que viver para a glória de Deus, ter uma vida interior intensa, madura. Vida que é muito mais do que religiosidade. É uma vida que vai fluir de um relacionamento com Deus e do nosso relacionamento uns com os outros. E também vida na comunidade local. Nós não podemos simplesmente achar que vir à igreja no domingo é o que faz que nós sejamos igreja.
Nenhuma igreja vai crescer se não houver compromisso de cada um dos seus membros com o chamamento da igreja. A carta que nós lemos, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é um bom esboço do que é a igreja moderna. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário desta carta, ele cita o Dr. Peter Wagner, que é um especialista em crescimento de igreja, e lá ele diz assim, que a carta de Paulo aos Coríntios tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Estudar a carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, é ver as vísceras e entranhas da igreja, é colocar um grande espelho diante de nós mesmos. Quando você lê a carta aos Coríntios, você identifica nela todos os problemas possíveis dentro de uma igreja. Acontece de tudo na igreja de Corinto. E ela acaba nos expondo. A carta de Paulo aos Coríntios acaba nos expondo como igreja. E é por isso então que através dessa carta nós podemos corrigir os nossos rumos. A igreja de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou ali 1 ano e meio pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. Você vai ler a respeito disso em Atos, capítulo 18. Paulo, ele se esforça, ele se dedica, e ele deixa naquela cidade uma igreja de Deus, uma igreja cristã, que apesar de todos os seus problemas, apesar de ser uma igreja extremamente problemática, Paulo diz que é uma igreja de Deus. Paulo está escrevendo para esta igreja cheia de problemas e ele fala, a igreja de Deus. Ele diz que esta igreja é a igreja de Deus. E aqui nós podemos tirar a nossa primeira lição. Não é porque nós temos problemas que nós não somos igreja. Não é porque nós tenhamos as nossas falhas, as nossas mazelas, que nós não somos igreja de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, com muito mais problemas do que nós aqui temos. Mas Paulo diz que é a igreja de Deus que está em Corinto. A outra lição que nós podemos atirar daqui é que não depende do líder da igreja para a igreja ter ou não ter problemas. A igreja de Corinto, ela foi liderada pelo apóstolo Paulo. E ainda assim, estava cheia de problemas. Ainda assim, ela demonstrava a sua inclinação para aquilo que é mal. Porque aonde tem gente tem problema, não tem igreja perfeita. Nós queremos, almejamos alcançar a perfeição. Mas nós sabemos que não existe igreja perfeita. Nós queremos nos aperfeiçoar, não queremos ficar do jeito que nós estamos. E é por isso que eu queria nesta noite falar sobre isso, que nós fomos chamados por Deus. Paulo escreve, depois de 1 ano e meio que ele esteve ali, Paulo viaja, ele sai para dar continuidade ao seu ministério, e aí ele ouve alguns problemas que estão naquela igreja, e ele manda uma carta para aquela igreja. Nós não temos acesso a essa carta. A primeira carta que está na Bíblia, na realidade, não é a primeira, é a segunda. A primeira não nos veio. Ela foi uma carta de Paulo. Deus não permitiu que ela chegasse até nós. Paulo faz uma referência a essa carta no capítulo de número 5. E aí Paulo escreveu essa carta não adiantou. E aí Paulo escreve essa segunda carta. Nós chamamos de primeira. Na realidade, é a segunda carta que Paulo escreve. E aí Paulo escreve essa carta, daí a algum tempo, Paulo vai até a cidade de Corinto, ele retorna em Corinto. E ele sofre problemas terríveis. Ao que tudo indica, Paulo saiu de lá escorraçado. E aí Paulo escreve uma outra carta, uma terceira carta, que nós também não tivemos acesso. As cartas que nós temos de Paulo aos Coríntios, nós temos na realidade a segunda e a quarta. A primeira e a terceira, elas se perderam. Pastor, como assim? Quer dizer que ainda pode se achar a carta de Paulo aos Coríntios? Olha,
Se ela for achada, ela não pode mais ser inserida no cânon. O cânon está fechado. A palavra de Deus está fechada. Deus fechou, Deus lacrou, Ele concluiu. Ele fechou o cânon. Isso foi lá por volta ainda do século 100. Essas cartas provavelmente não eram cartas inspiradas de Deus, eram cartas de Paulo. Paulo, o servo. Não foi por inspiração divina que ele escreve essas cartas. Mas quando Paulo escreve essa terceira carta, que nós não temos acesso, Paulo, de acordo com o que a gente consegue perceber na Bíblia, ele foi extremamente severo. Ele foi extremamente duro. E aí Paulo depois escreve a segunda carta. E aí ele tem aquilo, a segunda não, ele escreve a quarta, nós chamamos de segunda. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas, mas ainda assim, era uma igreja de Deus. E Paulo, escrevendo essa carta, ele chama a igreja para poder se envolver, para poder se corrigir. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que os alimentos só vão mostrar verdadeiramente o seu sabor quando for acrescentado neles sal. Se você não colocar sal nos alimentos, você não vai extrair o verdadeiro sabor deles. Essa é uma frase de C.S. Lewis no seu livro, Cristianismo Puro e Simples. E aqui, então, nós podemos tirar uma outra lição. Nós que fomos chamados para ser sal da terra, nós precisamos atender a este chamado de Deus e nos envolvermos e colocarmos o nosso tempero, o nosso sabor na sociedade na qual nós estamos inseridos. E é por isso que eu tenho falado tanto do seu chamamento, da sua vocação, daquilo que Deus te chamou. Hoje, olhando para a carta aos Coríntios e podendo enxergar esta igreja, e olhando para a nossa igreja, a quarta igreja presbiteriana de Taguatinga, eu queria falar sobre isso, do nosso chamado por Deus. Que Deus nos chamou, e nos chamou de acordo com Ele mesmo. O meu objetivo é muito claro. Meu objetivo nesta noite é que cada um de nós, que cada membro desta igreja, possa assumir o seu papel que foi designado por Deus junto à nossa comunidade. Para tanto, eu quero destacar no texto que nós lemos 3 verdades bíblicas. Verso de número 1, verso de número 2 e verso de número 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você consegue perceber aí que a palavra chamado e a sua variante chamados, ela aparece 3 vezes nestes 9 versículos que nós lemos? Em cada uma delas, Paulo está vinculando o chamado de Deus a algo diferente. Por uma questão didática, pura e simples, eu não vou destacar os chamados na ordem que eles aparecem. Eu vou começar com os chamados para ser santos, chamados à comunhão e, por último, chamados pela vontade de Deus, chamado para o ministério. Portanto, o Senhor, a primeira coisa que Ele nos chama para que nós sejamos santos. Santos. É o nosso primeiro chamado. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É interessante porque Paulo aqui, ele diz que está escrevendo aos santificados. E ele diz que estes que são santificados foram chamados para serem santos. Sabe por quê? Porque primeiro Deus nos santifica. E só depois Ele nos chama para viver em santidade. Entenda, santidade é algo que Deus exige de nós, mas porque Ele já nos santificou.
Deus me chama agora para que eu possa me separar deste mundo. Deus já me santificou. A palavra grega que é traduzida por santo é a palavra hagios, que é entregar para ser santificado, que é se separar das coisas profanas para dedicar-se a Deus. Mas eu gosto aqui do melhor sentido, de acordo com alguns estudiosos, que a melhor tradução aqui talvez fosse chamado para ser liberto das impurezas da carne. Paulo está dizendo aqui que nós fomos santificados por Deus e agora nós somos chamados para sermos santos, ou chamados para sermos libertos das impurezas da nossa carne. Em termos mais gerais, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos estar presos aos nossos desejos carnais. Eu não posso me manter preso ao desejo da minha carne. Santo é aquele que não está cativo a seus desejos pecaminosos. O teu coração, o meu coração, o coração da humanidade inteira é inclinado para aquilo que é mal. Se nós nos deixarmos conduzir pelo desejo da nossa carne, nós vamos viver na prática do pecado. Se nós nos deixarmos conduzir por nós mesmos, nós não vamos conseguir controlar os nossos desejos carnais. É por isso que primeiro Deus nos declarou santos. E agora Ele nos chama para viver em santidade. Para que você possa fugir da aparência do mal. Um dos aspectos do fruto do Espírito, segundo o texto clássico de Gálatas capítulo 5, é que eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que ter domínio próprio. O fruto do Espírito em mim vai fazer com que eu produza domínio próprio. O autocontrole. Ou a virtude de alguém que domina os seus desejos e as suas paixões. Nós precisamos dominar os nossos desejos, nós precisamos dominar as nossas paixões, ou a capacidade de não fazer aquilo que eu quero. Às vezes, nós queremos fazer certas coisas, e eu não posso fazer. Não convém. Tudo é me lícito. Nem tudo me convém. Então ter domínio próprio, ter autocontrole, é não fazer o que você quer. Você quer, não te convém, você não faz. A gente poderia citar aqui N exemplos. Não é moralismo. É dizer, eu quero ser santo. E por isso, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Aquilo que a minha carne está dizendo. Aquilo que a minha carne está pedindo. Por outro lado, a capacidade de domínio próprio, de autocontrole, também, às vezes, é fazer o que você não quer. Às vezes a gente não quer ler a Bíblia, a gente sabe que precisa, mas a gente não quer. A gente fala assim, eu estou cansado, eu estou com sono, eu não quero. Mas como eu sou chamado para ser santo, eu vou fazer aquilo que eu não quero. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu não quero dobrar o meu joelho. Eu não quero me colocar diante de Deus. Eu quero chegar, deitar e dormir. Mas quem me domina sou eu, não é a minha carne. Então, às vezes, eu vou fazer aquilo que eu não quero. Eu não quero pregar o Evangelho. Eu tenho vergonha. Eu fico constrangido, os meus amigos vão rir de mim. Eu tenho domínio próprio. Eu vou lutar contra a minha timidez. E eu vou pregar o Evangelho, mesmo que eu não queira. É isso que é chamado para ser santo. É não ficar preso no desejo da minha carne. É controlar as minhas emoções, as minhas atitudes. E às vezes é deixar de fazer coisas que a gente quer. E outras vezes é fazer coisas que a gente não quer. Às vezes nós nos deixamos seduzir pela nossa carne, nos deixamos seduzir pelos nossos desejos, e com isso nós não possuímos aquela qualidade que vai satisfazer ao nosso Senhor.
E aí nós nos deixamos sermos conduzidos pela carne e pelos nossos desejos pecaminosos. Aquele que é de Cristo, de acordo com a Bíblia, ele crucificou a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Um dos chamados de Deus para nós é para que nós possamos viver essa liberdade, mas a liberdade que nós temos é viver de acordo com os padrões de Deus. A liberdade que nós temos é vivermos agora submetidos ao Espírito Santo de Deus e não mais ao domínio da nossa carne. Diz a Bíblia que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você se deixa dominar pela carne, você é escravo do pecado. A verdadeira liberdade só é encontrada para aqueles que são escravos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas entenda, o poder para isso não vem de nós, porque nós dependemos da graça de Deus. Nós nos submetemos à graça de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente salvos da condenação do pecado. Nós precisamos da graça de Deus, para sermos livres do domínio do pecado. É o que Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se é pela obra do Espírito que nós vivemos, ou seja, se nós fomos regenerados, então nós vamos manifestar a nossa fé em Cristo. Nós vamos manifestar o nosso arrependimento. E é através do Espírito Santo agindo em nós que nós vamos andar, que nós vamos percorrer o caminho da carreira cristã que nos está proposto. E nós vamos andar este caminho lado a lado com o Espírito Santo, porque nós não queremos mais caminhar por nós mesmos. Lembra que Jesus disse que Ele nos enviaria o Consolador, o Paráclitos, um semelhante a Ele mesmo? O Espírito Santo é aquele que foi convocado para nos ajudar. O Paráclitos é aquele que foi convocado para ajudar alguém. E este alguém sou eu. Este alguém é você. Você foi chamado para ser santo, porque Deus já te declarou santificado. Ele já te purificou. Ele já te lavou. Ele já te remiu. Mas agora você tem que lutar contra a sua carne, contra o seu desejo carnal. E você tem a melhor de todas as armas para isso. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Você tem a palavra de Deus para ser o seu guia. Você tem a oração para se colocar diante dele, buscar dele. E aí vem o nosso segundo chamado, que é chamado para nós termos comunhão com Ele. Nós somos chamados a termos comunhão, a termos intimidade com Deus. Deus é fiel e é Ele que nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. A palavra grega que é traduzida aqui é koinonia. É comunhão, é estar em comum. Tem sentido de fraternidade, de associação. Tem sentido de comunidade. Nós estamos unidos a Deus através de Jesus Cristo. Temos comunhão com Deus quando temos comunhão com Cristo. É preciso que nós vivamos isso. E isso tem que nos levar a expressar a nossa comunhão de forma relacional, participação conjunta, comunhão. É relacionamento com Deus. É vida com Deus. É algo que tem que ser uma intimidade. Você, para ter intimidade, você tem que abrir o seu coração para Deus. Você tem que dizer para Deus o que se passa na sua mente, no seu coração. É intimidade relacional, é relacionamento. Não é simplesmente dizer, eu agora sou de Deus, eu sou de Jesus. É a sua vida com Deus. É o seu caminhar com Deus. É o seu dia a dia. É o seu tempo de oração. É o seu tempo de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Isso é o chamado de Deus para nós.
E é dessa forma que nós vamos construir um relacionamento profundo com Deus. Às vezes algumas pessoas viram para mim e falam: pastor, eu quando vou tirar o meu tempo de oração, com poucos minutos, eu já não tenho mais o que falar. Eu já não sei orar, eu não consigo orar. Eu falo ali meia dúzia de palavras e eu fico perdido. É falta de intimidade. Continue o seu relacionamento com Deus. Continue buscando ouvir aquilo que Ele tem a te dizer através da palavra. E na medida que você aprender a ouvi-lo mais através da leitura da sua palavra, você vai começar a alinhar mais a sua vida com Ele, você vai ter mais liberdade de falar com Ele. Leia os Salmos. Os Salmos são exemplos de orações de pessoas que tinham intimidade com Deus, que se relacionavam com Ele. Olhe os Salmos de Davi. Davi fala algumas coisas nos seus Salmos para Deus, que só quem tem muita intimidade, que só quem tem muito relacionamento consegue dizer. Ele chega a dizer assim, ele chega a falar para Deus, para que Deus não tape os ouvidos, para que Deus possa escutá-lo enquanto ele está orando. Pastor, isso é um absurdo. Sim, é um absurdo, mas Davi fez. Ele tinha relacionamento profundo com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele andava com Deus. Ele dependia de Deus. Nós somos chamados a termos comunhão, a termos relacionamento. A Bíblia diz que nós precisamos apresentar a Deus as nossas petições. Pegue os nossos primeiros boletins, boletim acho que 2, 3 e 4, se não me falha a memória, que fala a respeito de oração, que fala a respeito dessa busca, desse relacionamento com Deus. Nós somos chamados a ter comunhão com Ele. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que nos chama a este relacionamento. Nós somos chamados para esta comunhão. Não é algo que nasceu do acaso. Chamados para ser santos com todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono. Este relacionamento profundo vai nos levar a ter relacionamento profundo com o próximo. Porque a palavra de Deus me diz que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ela diz que eu também preciso amar ao próximo, como eu amo a mim mesmo. Cristo, quando vai resumir a lei, ele resume assim, né? Ele diz que toda a lei, que os 10 mandamentos estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você pegar lá os 10 mandamentos, os 4 primeiros tratam da nossa relação com Deus. Os outros 6 da nossa relação com o próximo. Nós temos que ter esta comunhão, a comunhão com o corpo de Cristo. Eu tenho comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, mas eu tenho que ter comunhão uns com os outros, através dos nossos dons, dos nossos talentos, através da nossa mutualidade, através da nossa vida em comunhão, através da nossa koinonia. O cristianismo não é uma religião que se baseia em dogmas, rituais e clero. Cristianismo, ele se baseia em relacionamento. O relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, mas do homem com seu semelhante. É óbvio que nós temos dogmas. É óbvio que nós temos os nossos rituais. Mas não é isso que nos sustenta. Não é a base da nossa relação. A base da nossa relação é amar a Deus e amar ao próximo. Os 2 grandes mandamentos que vão resumir a lei de Deus. Se relacionar-se com o próximo, nós vamos então concluir que todos os mandamentos têm essa intenção de nos incentivar a buscar um relacionamento sólido, íntimo com Deus, mas um relacionamento sólido e íntimo com o próximo. Eu preciso sentir a sua dor. Isso é chorar com os que choram.
Eu preciso viver as suas alegrias. Isso é alegrar com os que se alegram. Isso é a comunhão que nós somos chamados para viver. Isto é o relacionamento que é exigido de nós. Nós, além de sermos chamados para sermos santos, além de sermos chamados para a comunhão com Deus, nós também somos chamados a podermos viver o ministério. O que é ministério? Ministério é aquilo que Deus nos chamou para fazer. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 1, que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. Ou seja, Paulo recebeu de Deus um ministério. A palavra grega que foi traduzida aqui para chamado, tem como um de seus sentidos, aquele que foi designado divinamente para o desempenho de um ofício. Quando Paulo está falando que ele foi chamado para apóstolo, ele está dizendo, eu fui designado por Deus para exercer um ofício de apostolado. Lembra, semana passada, enquanto nós pregávamos, em Efésios capítulo 4, a gente falou desses dons ministeriais, do nosso chamado. Paulo, ele se apresenta nas suas cartas, como é o caso da 1 de Coríntios, como alguém chamado por Deus para ser apóstolo. É o ministério dele, é aquilo que ele foi chamado para fazer, é aquilo que pela vontade de Deus, ele recebeu e realizou durante a sua vida. Imagine você, que o apóstolo Paulo recebe o chamado de Deus, o ministério de Deus para ser apóstolo. E ele fala assim, bom, eu não quero exercer o ministério de apóstolo, eu vou frequentar a igreja de Jerusalém. Eu vou me assentar aos pés de Pedro, Tiago, João. Eu quero ser membro da igreja, eu só quero estar lá. Eu quero estar na comunhão dos santos. Eu não quero exercer o meu chamado apostólico. Não teria sentido. Como? Nós, só de falar isso, o alarmezinho de heresia toca. Não tem jeito. Ora, pastor, se Deus chamou, Paulo não pode rejeitar. E é verdade. Mas muitas das vezes nós temos sepultado e temos lutado ferrenhamente para não atender o chamado de Deus. E não nos dedicamos. E não queremos realizar o nosso ministério. Não tem cristão que foi chamado para se assentar em banco de igreja. Nenhum cristão foi chamado para poder falar assim, eu estarei assentado nos bancos da igreja. Não. Todos nós fomos chamados para o ministério. Há um ministério que é comum a todos nós, o de pregar o evangelho. Mas há alguns ministérios específicos. Em Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20, o Senhor Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí, você foi chamado para ir e fazer discípulo. Você não foi chamado para assistir culto. Estar no culto, participar do culto faz parte do nosso chamado. Nós somos chamados para a congregação dos santos. Mas como igreja, e igreja somos nós somos chamados para ir e fazer discípulos, e anunciar o evangelho, e dizer que Jesus Cristo é Senhor, e dizer que um dia Jesus veio ao mundo, e morreu na cruz, para pagar o preço do pecado do mundo inteiro, e fomos chamados para podermos ir, e chamar as multidões ao arrependimento. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Então, chamado para o ministério, é ser chamado para fazer discípulos. Este é o seu primeiro chamado. Este é o chamado de Deus para a sua vida. Fazer discípulos é uma vocação dada pelo Senhor a todos nós. Mas, além da grande comissão, existem outros ministérios para os quais, segundo a vontade de Deus, nós também fomos chamados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, Paulo diz o seguinte, acerca de Apolo e dele mesmo, e ele fala assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme
o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Perceba que Paulo está dizendo que tanto ele quanto Apolo eram servos, que também foram chamados por Deus para exercer ministério, para exercer um chamado, para exercer uma vocação. Nós somos chamados para isso, cada um de nós tem vocação própria, vocação particular para desempenhar. Todos fomos chamados para fazer discípulos e todos, de forma particular, temos um chamado particular para desempenhar. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei que Deus tem um para você. Eu sei que Deus tem uma vocação própria e particular para que você possa desempenhar. Eu posso te citar algumas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 11. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque é uma dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Olhe comigo agora o verso de número 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que isso quer dizer? Que além de você ser chamado para fazer discípulo, Deus te deu algum outro dom. Eu não sei qual é, mas você tem. Essa lista não está fechada. Essa lista continua, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os nossos ministérios são dados por Deus para que nós possamos preservar a unidade, para que nós como igreja possamos viver com intensidade. Não há um chamado mais glorioso do que o outro. Se você continuar lendo no capítulo número 4 da carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que o Senhor Jesus subiu, mas Ele distribuiu dons aos homens. Ele nos deu ministérios, uns para apóstolos, verso de número 11, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não tem chamado mais glorioso. Ai, pastor, eu queria ter sido chamado para poder cantar, mas eu sou desafinado. Eu também. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para quê? Me chamou, me deu outros dons. Eu gosto quando o apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele, falando a respeito do nosso chamamento, ele fala assim, verso de número 9, 10 e 11. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí no verso de número 11, ele fecha dizendo assim: se alguém fala, ou seja, se o dom, se o chamado que Deus te deu é dom que envolve a fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, ou seja, se o dom, se o ministério que você recebeu é ministério de serviço, é ministério que vai executar alguma coisa, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, quer você esteja exercendo ministério de fala, quer você esteja exercendo ministério de serviço, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não há dom mais glorioso do que o outro. E Ele mesmo é que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você foi chamado por Deus para edificar o corpo de Cristo. O nosso chamado é para a nossa mutualidade. É para que nós possamos servir uns aos outros, edificar uns aos outros. Para que através da minha vida, você seja edificado. Para que através da sua vida, eu seja edificado. Para que através da sua vida, outro servo seja aperfeiçoado. Para que através da vida do outro servo, você também possa ser edificado, ser aperfeiçoado. Mas você precisa exercer conforme o dom, conforme o chamado que Deus te deu. E para isso, você tem que se colocar à disposição. Você tem que se abrir, você tem que falar: pastor, eu reconheço que eu tenho um chamado de Deus, e eu quero colocá-lo à disposição do reino de Deus. Pastor, eu tenho facilidade com o ensino. Eu sou professor. Eu dou aula na faculdade, eu dou aula na escola, eu me envolvo com crianças. Pastor, eu tenho dom de ensino. Então, procure a superintendência da escola dominical. Quem sabe você não pode se preparar ou ser treinado para compor a nossa escola bíblica dominical. Pastor, eu sou bom em instrumentos, eu toco, eu canto. Então, procure o ministério de louvor e se envolva. E faça alguma coisa. Pastor, eu sou bom em aconselhamento. Eu sei aconselhar pessoas. Como é que nós podemos fazer? Meu querido, tem tanta gente precisando de apoio, tem tanta gente precisando de auxílio, tem tanta gente precisando de um bom ouvido, de bons conselhos. Nós precisamos, como igreja, começar a colocar as nossas mentes, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e começarmos a raciocinar como que nós teremos um ministério efetivo, como que nós vamos ser bênção para QNJ, para QNL, para QNM, como que nós vamos ser uma igreja abençoadora para Taguatinga Norte, para todo o Distrito Federal. Como que através da nossa igreja, o sertão pode ser abençoado, as nações podem ser abençoadas. Como que através dos nossos ministérios combinados, nós podemos ser uma igreja mais forte, uma igreja melhor. Não seremos uma igreja perfeita, porque ainda estaremos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, haverá defeitos em nosso meio. Enquanto nós estivermos aqui, as nossas imperfeições vão fazer com que nós não sejamos perfeitos. Mas enquanto nós nos dispusermos a juntos buscarmos a glória de Deus, a exercermos o chamado que Deus tem para nós, nós somos chamados por Deus para sermos santos, para termos comunhão com Ele e para o ministério, para o serviço. É o nosso desafio. Talvez você ainda não tenha uma resposta agora. Talvez agora você fala: pastor, eu ainda nem sei como é que eu posso fazer. Eu devo ter alguma coisa, mas eu ainda não sei o que é. Mas então faça, igual fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui. Eu ainda não sei aonde, eu ainda não sei como, mas eu quero ir. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida, minha irmã?
Atenda o chamado de Deus, se envolva. Não queira encontrar uma igreja perfeita, nós não seremos perfeitos. Nunca fomos e não seremos. E você não vai encontrar. Pode procurar, você não encontrará. E se você encontrar, não entre lá, você vai ser o primeiro defeito daquela igreja. Porque aonde tem o ser humano, tem pecado envolvido. Mas a questão é, como igreja de Deus, com os nossos defeitos, com as nossas mazelas, nós fomos chamados por Ele para exercer o nosso ministério, ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer com que as pessoas nos olhem e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. E eu não posso encerrar sem perguntar: você quer fazer parte deste movimento? Você quer se envolver com o chamado de Deus para a sua vida? Pastor, eu não sei como, mas eu quero. Eu não sei qual que é o meu ministério, mas eu quero. Eu reconheço que eu fui chamado para ser santo, que Deus já me santificou e que Ele me chama para ser santo. Eu reconheço que eu tenho comunhão com Ele. E eu quero, pastor, colocar a minha vida, os meus dons, os meus talentos a serviço de Deus, para o ministério. Mas eu ainda não sei como. Se você quer colocar, mesmo sabendo ou não sabendo como, eu queria que você levantasse do seu lugar e que viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos orar juntos. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para nós como quarta igreja, para que nós sejamos uma igreja que impacte esta região. Deus não nos colocou aqui para sermos mais uma. Para ser mais uma, não precisa da gente. Para sermos uma igreja que faz a diferença. Você quer se envolver nisso? Então vem aqui e vamos orar juntos e vamos buscar de Deus juntos qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado. Amém.